Camila, muito boa tarde, bem-vinda. Oi, Neila, tudo bem? Me ouvem? Ouço muito bem. Oi, tudo bem, Neila? Boa tarde. Boa tarde. Como vai? Tudo ótimo. Neila, o Antônio Cabral foi preso no dia 30 de outubro, aqui na rua 25 de março, no centro de São Paulo, depois de ser reconhecido pelas câmeras de monitoramento do programa Smart Sampa da Prefeitura. Ele foi abordado pela GCM, pela Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, levado ao 8º DP, aqui na região central. Ele ficou na carceragem, à disposição da Justiça, e a Prefeitura de São Paulo divulgou sobre a prisão. Inicialmente, a Prefeitura afirmou que ele estava foragido há 3 anos e o apontou como um dos líderes do Comando Vermelho. O Antônio seria chefe de uma quadrilha de hackers especializada em fraudar concursos públicos. Eles davam acesso a conteúdos sigilosos de provas e o esquema teria causado um prejuízo de 70 milhões de reais. A Prefeitura também disse, e a gente confirmou depois, sobre essa ação penal, né, e sobre esse valor de 70 milhões, a gente teve acesso aos autos, onde o Ministério Público faz a denúncia e a Justiça, inclusive, chega a fazer uma condenação em primeira instância, que em 2022, que foi o que levou a esse status de foragido e a prisão dele pela GCM. A gente conversou com um advogado do Antônio, o Dr. Erlande Nunes, do Rio de Janeiro, e ele apontou uma confusão da Justiça do Rio de Janeiro, do Judiciário Fluminense. Ele informou, e depois a reportagem confirmou também, que poucos dias, 2 dias após a expedição do mandado de prisão preventiva, em julho de 22, a Justiça recorreu, impetrou um habeas corpus que foi concedido pela Justiça, pela primeira vara criminal de Niterói. E aí a confusão que a defesa afirma, né? Eles dizem que o mandado de prisão preventiva foi encaminhado ao Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, do Conselho Nacional de Justiça, que é o banco que as autoridades acessam quando encontram um suposto foragido nas ruas para efetuar a prisão. O que o Judiciário Fluminense não teria encaminhado ao CNJ é a revogação desse mandado de prisão preventiva. Logo depois que o habeas corpus foi concedido, a Justiça de Niterói expediu um contramandado de prisão, então ele teria perdido o status de foragido, mas isso não estava no BNMP, né, que é o Banco Nacional. Então, por isso ele foi preso dia 30 de outubro. Aí, conversando com o advogado, ele apontou essa confusão do judiciário. Eu entrei em contato com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, questionando sobre essa confusão, se de fato não tinha sido enviado nenhuma notificação desse contramandado ao CNJ. Não tive resposta até então. Eu entrei em contato no final da semana passada, ainda não tive retorno. Mas a defesa reafirmou que foi um erro do Judiciário Fluminense mesmo e que ele não estaria foragido, né? Houve, de fato, uma condenação em primeira instância da primeira vara criminal de Niterói, de 14 anos e 8 meses de prisão, mas ele conquistou o direito de responder o restante da ação penal, até que transite em julgado, em liberdade. Ele chegou a passar uma parte da investigação preso, mas conseguiu reverter essa prisão e agora, com o habeas corpus concedido, ele tem o direito, sim, a recorrer em liberdade. A defesa também destacou bastante a reportagem que é um erro associá-lo ao Comando Vermelho, que ele não seria um líder da facção criminosa. O advogado, inclusive, disse temer por essas associações, inclusive pelo tempo que ele passou aqui no sistema penitenciário paulista, porque é dominado por uma facção rival ao Comando Vermelho, né, o primeiro comando da capital, o PCC. Então, houve esse rebuliço com o judiciário, mas o TJ de São Paulo, inclusive o Tribunal de Justiça de São Paulo, que confirmou a prisão, fez audiência de custódia e identificou a confusão, tentou contato com a vara de origem, a vara de Niterói, e a juíza afirmou que, como não teve retorno, por hora manteria a prisão preventiva. Mas no domingo, dia 2 de novembro, eles conseguiram confirmar que ele tinha sim um contramandado expedido e por isso ele poderia voltar às ruas, né? E ele voltou para o Rio de Janeiro já e agora deve recorrer da condenação em instâncias superiores, agora na segunda instância do Rio de Janeiro e, dependendo do decorrer do processo, em instâncias extraordinárias. Eu ia perguntar como uma pessoa que faz parte ou que seria líder do Comando Vermelho também faria parte aí de fraudes em resultados ou provas de concursos públicos.
como é que isso funcionaria? Daí eu me lembrei que, de tanto falarmos aqui sobre organizações criminosas, de que eles hoje estão envolvidos em todos os tipos de crime e que seria apenas mais um crime que essa organização criminosa estaria envolvida. Mas, como você disse, ainda não está comprovada essa participação, ou está, de que ele é do Comando Vermelho. Para o Ministério Público, é um fato de que ele é uma liderança, essa quadrilha está envolvida com a facção criminosa fluminense. O Judiciário julga isso, eles levaram isso em consideração a periculosidade dele para emitir o primeiro mandado de prisão preventiva. Inclusive, a Prefeitura de São Paulo, quando foi divulgar sobre a prisão do Antônio Cabral, afirmou ainda que ele teria fugido da mega operação que aconteceu no Complexo da Penha e do Alemão. Então, como se ele tivesse foragido mesmo há 3 anos, é o que a Prefeitura afirma e o que a defesa contrapõe, mas o Ministério Público do Rio de Janeiro também afirma. As informações da Prefeitura têm base nas investigações fluminenses, de que ele é, sim, líder de uma quadrilha especializada em fraudar concursos públicos e, de fato, Neila, como você mencionou, isso mostra pra gente como o crime organizado vai adotando multifacetas, né? A gente vai vendo o caso paulista e o caso fluminense, lá tem um controle de território muito forte, com vendas de produtos para a população e controle do território. E aqui em São Paulo a gente vê, por exemplo, lavagem de dinheiro em diversos estabelecimentos e etc. E agora essa faceta de fraudar concurso público parece ser mais uma vertente que o Comando Vermelho tem adotado. Não se sabe ainda o tamanho da quadrilha, estima-se que foi 70 milhões de reais em prejuízo, mas não foi informado quais concursos teriam sido afetados. O que se sabe é que eram hackers, eles invadiam os sistemas dessas provas e vendiam esses conteúdos sigilosos, né, garantindo aprovações em concursos públicos que levam a cargos importantes assim, na força pública, né, do Brasil todo. Bom, muito bem, seguimos acompanhando, se tivermos alguma novidade sobre esse assunto, claro, vamos ter aí as respostas no portal metrópolis.com, aí na editoria de São Paulo. Camila Vogado, muito obrigada pelas informações.